Ivan, céus. Como você entende essa ideia de céus? Em relação aos céus, existem praticamente dois modelos comuns, né? Aquela ideia de um céu bem terreno, praticamente totalmente terreno, que é defendido por muitos pré-milenistas históricos e amilenistas também, de que a eternidade, a realidade da igreja, será basicamente terrena. E tem o outro lado oposto, né? Que é como se o céu fosse apenas uma realidade espiritual. Vamos lá para quem está nos assistindo, e é independente se seja pré ou pós-tribulacionista. O arrebatamento da igreja, sendo antes ou no final da tribulação, ok, vai ocorrer a tribulação. Para nós pré-tribulacionistas, arrebatamento, tribulação, segunda vinda, e aí tem o julgamento das nações, Mateus 25, versos 31, inicia o milênio, ok? Após o milênio, juízo final, tem a batalha de Gog e Magog no final do milênio, Apocalipse 20, juízo final. O que nós estamos tratando agora é sobre estado eterno, novo céus e nova terra. Só para quem está em casa assimilar cronologicamente a ideia. O que você tem a dizer sobre esse estado eterno? Alguns acreditam que a terra será a morada final, ok? Dos salvos. Isso, exatamente. Então, assim, tem essa perspectiva de uma eternidade, um céu mais terreno ou quase totalmente terreno. E tem a outra perspectiva de um céu mais espiritual ou praticamente totalmente espiritual, onde tem-se uma ideia de que até mesmo o corpo será espiritual, né, com base em 1 Coríntios, capítulo 15, né, Paulo vai tratar sobre essa questão. E aí estes veem o céu como uma realidade quase que intangível, né, em que até mesmo o nosso corpo da ressurreição será um corpo espiritual, como se fosse um vulto. E esse é um outro equívoco que, lamentavelmente, é apoiado e defendido por alguns dispensacionalistas, pré-tribulacionistas. Eu não digo de forma ofensiva ou pejorativa por serem leigos, né? Porque nós temos isso também no meio, esse aspecto leigo, né, de uma escatologia leiga no meio pós-tribulacionista. Aliás, né, vale até destacar que é muito comum nós vermos pós-tribulacionistas defendendo, né, o pós-tribulacionismo nos seus vários aspectos, suas várias fases, etapas, né, na cronologia escatológica. E quando você vai conversar com os mesmos, já que estamos falando da questão do leigo, nunca leram uma obra pós-tribulacionista. Então, quando eu falo de um dispensacionalista leigo, vale dizer que no pós-tribulacionismo, especificamente no pós-tribulacionismo pré-milenista histórico, é muito comum isso. Inclusive, eu já tive a oportunidade de conversar, né, com um grande teólogo, que é pré-milenista histórico, e quando fomos entrar na questão da escatologia, ele confessou que nunca tinha lido uma obra escatológica. E é um grande teólogo, né? Então, existe isso no dispensacionalismo? É óbvio que existe, né? Mas esses dispensacionalistas que entendem o céu como totalmente espiritual, se dá por conta de que algumas obras que fazem, então, uma intermediação entre esses dois polos ainda não foram traduzidas para o português, né? E essa perspectiva mediadora se chama o novo modelo de criação. Já foi defendida por Hermann Hoyt, por Clarice Lurking, lá na década de 20, 30, 40. Hoje nós temos o Michael Vlach, né, que também defende basicamente essa mesma perspectiva. Qual que seria essa perspectiva de um novo modelo de criação? Ou seja, que traz uma ideia de uma eternidade, de um céus, que compreende tanto o aspecto da dimensão espiritual, onde nós teremos a nossa morada, conforme Cristo prometeu, onde Deus habita, a nossa casa, mas também compreende que haverá uma integração com um novo céu e a nova terra. E vale destacar, Juliano, que Apocalipse 21, quando fala, eis que vejo novo céu e nova terra, esse novo céu aí que será criado não é os céus, a dimensão espiritual de Deus. É um novo cosmos, um novo universo com planetas. E isso é muito interessante, porque Apocalipse 21 vai descrever que nessa nova terra, nesse novo universo, haverá nações, haverá reis, e nós que habitaremos a dimensão espiritual, onde ficará as nossas moradas, nós interagiremos
com esses que habitarão essa nova terra. Então, a eternidade, os céus, será um momento de muita interação, de muita atividade. Aquela ideia comum de que nós vamos ficar assentados em nuvenzinhas, né? Apenas cantando santo, santo, santo. Eu lembro quando eu era criança, eu na escola bíblica dominical ouvia às vezes os crentes dizerem, né, que no céu nós vamos ficar cantando santo, santo é o Senhor por toda a eternidade. E eu criança ali com meus 5, 6 anos, eu imaginava, poxa vida, mas nós vamos ficar para sempre dizendo apenas santo, santo, santo é o Senhor? E eu tinha a ideia de um céu chato, monótono, né? É óbvio que ainda que essa fosse a nossa única atividade por toda a eternidade, seria algo glorioso, sem igual, com qualquer experiência que nós temos hoje, sem sombra de dúvidas. Entretanto, quando nós analisamos essa perspectiva do novo modelo de criação, onde essa realidade espiritual ela vai se integrar e haverá uma interação com a nova terra, com o novo universo, nós percebemos que Deus tem designado, tem preparado inúmeras outras atividades para a sua igreja. Preste atenção que nós seremos o quê? Nós seremos reis, sacerdotes, então vai haver uma mediação lá na eternidade, que será feita pela igreja gloriosa entre Deus, Cristo e essas nações que habitarão nessa terra, né? Nós vamos naturalmente reconhecer nossos entes queridos. Essa é uma pergunta que todo mundo faz. Iremos nos reconhecer no céu? Sem sombra de dúvida, né? O próprio Cristo fala ali de Abraão, Isaac, né? Na transfiguração aparece ali Moisés e Elias, então você percebe que a identidade ela é mantida. Eu costumo até dizer que uma eternidade que você não sabe quem é quem, talvez caracterize mais o inferno e não o céu. Acho que uma das coisas mais gloriosas da eternidade dos céus será justamente essa identificação de cada um, o reconhecimento e a interação perfeita que haverá. Em um local onde não haverá natureza pecaminosa, então não vai ter inveja, não vai ter disputa, não vai ter contendas, não vai ter sofrimento. E mais, nós vamos ser reis, nós vamos exercer funções de governo como adjuntores de Cristo. A interação no exercício serviçal hoje na Terra nos leva a recompensas no Tribunal de Cristo. O Tribunal de Cristo, ele tem alguma função que nos remete a uma posição nesse novo céu e nova terra? Ou você Sem sombra de dúvida. Eu acho que a maneira mais correta de entendermos em que consistem os galardões é justamente definindo os galardões como posições neste governo de Cristo. Aliás, né, quando os textos bíblicos vão descrever os galardões, ele sempre vai falar de coroas, né? É por isso que aí os crentes sempre tiveram aquela ideia de que vão receber uma coroa literal. E alguns até se preocupam, né? Imaginando que vão receber muitos galardões. Como é que eu vou fazer com 10 coroas? Com 20 coroas? A pedrinha. Né? É como se o crente estivesse nos céus com 10 coroas e vai vai ter que equilibrar essa coroa, nessas coroas para não caírem. E não, na verdade, a ideia de coroa, ela fala tudo sobre o galardão, justamente porque quem usa coroa no primeiro século, que é um período em que os governos praticamente são monárquicos, são os reis. Então, o texto, quando fala de coroas, ele quer dizer justamente que nós vamos reinar, nós vamos governar com Cristo. E quando nós entramos ali em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 2, versículo 26, 27, fica claro, né, que Jesus Cristo faz essa promessa de que nós reinaremos, né? Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, já na eternidade. Por toda a eternidade nós vamos reinar com Cristo e vamos exercer o nosso sacerdócio, a nossa função sacerdotal. Então, aquilo que tem reservado para a igreja na eternidade será glorioso. Nós, na verdade, temos uma compreensão mínima sobre o que será os céus, mas será um local de intensas atividades, né? O céu não é um local para preguiçosos, né? Porque tem crente que, porque será um local de descanso, ele imagina ali 2 coqueiros, ele na rede ali o tempo todo. Não. O céu é um local para trabalhador. Em um certo sentido, então, o que nós fazemos para o nosso Deus aqui já é um treinamento
daquilo que nós faremos por toda a eternidade nessa dimensão espiritual e também nesse novo universo que será criado do zero ou recriado, né? Conforme alguns preferem. Ok. E nós teremos essa interação. Então, assim, o céu é um local maravilhoso, vale a pena ser fiel a Cristo e nós de fato vamos gozar Glória a ali Deus. de muitas coisas que Deus tem preparado para nós. Amém.